proposituras que eu farei lida agora. A primeira propositura, ela se dá em relação a vereadores que queiram colaborar com a CPI. Desta forma, através da CPI de saúde, ficou determinado entre nós três, que estaremos apresentando agora para qualquer posicionamento, que todo e qualquer vereador da Câmara Municipal de Cuiabá pode ser um colaborador da CPI. Deste modo, o vereador, a única coisa que ele tem que apresentar para a gente é a sua função, ou como ele gostaria de colaborar com a CPI da saúde. Dentro disso, a gente apresentou as seguintes proposituras: que o vereador Gilberto Figueiredo seja um colaborador em análise de gestão, já conversado com o vereador Gilberto Figueiredo; o vereador Marcelo Bussic seja um colaborador em análise de custos em orçamento, já conversado com o vereador Marcelo Bussic; o vereador Felipe Velaton seja um colaborador em análise de denúncias, já conversado com o vereador Felipe Velaton; o vereador Diego Guimarães seja um colaborador em análise jurídica, já conversado com o mesmo; o vereador Toninho de Souza seja um colaborador em análise in loco, já conversado com o Toninho; e o vereador Dilemário Alencar, colaborador em relações sindicais e de servidores. Assim, todos os outros vereadores que também tiverem interesse podem nos apresentar tanto na sessão em plenária durante as sessões, bem como apresentar a proposta para ser analisada por esse conjunto de membros aqui da CPI. Fica essa propositura apresentada e o vereador Saad, se ele concordar, ele assina subscrevendo a propositura, e o vereador Xavier também. A segunda propositura dessa CPI se dá sobre os prazos. Nós temos 120 dias de programação dessa CPI. Tem alguns nomes que já está relacionado no próprio requerimento da abertura da CPI, que são os nomes das pessoas que assinaram as cartas, que assinaram a carta de demissão da secretária Elisete, bem como a ex-secretária Elisete, e possivelmente terá os nomes do secretário atual, o secretário Ruark, bem como outros secretários também, bem como outras pessoas que poderão assumir a pasta. Contudo, nós definimos da seguinte forma: os 20 dias iniciais dessa CPI são para agregar informações, ou seja, coleta e análise de dados necessárias para instrumentalizar a investigação e orientar as oitivas. Depois desses 20 dias iniciais, voltamos a nos reunir e nessa reunião que nós voltaremos a fazer, nós delimitaremos quem serão as pessoas que nós traremos e a programação dessas oitivas. Essa foi uma apresentação que nós fizemos, uma propositura da nossa pré-reunião. Vereador Ricardo Saad, o prazo dos 20 dias, o senhor concorda? Concordo. E depois ver, eu acho que teríamos que começar pelo secretário de saúde, a secretária, né, que saiu. Ex-secretária. Ex-secretária, trazer o secretário e ver quem mais de interesse. Então. Já para deixar hoje aqui na deliberação que a gente vai convocar, mas os 20 dias é o que a gente já tinha combinado, né? Então tá. No primeiro momento a gente faz os 20 dias de levantamento de informação e no retorno desses 20 dias, a próxima reunião fica marcada para o dia 13 de junho de 2018, cumprindo esse prazo de 20 dias, e aí a gente traz esse secretário sobre uma programação feita para ele, tá certo? Julho, isso mesmo, 13 de julho, tá? Doutor Xavier, o senhor concorda? O senhor precisa registrar que o senhor concorda. Sim, conforme combinado. Tá bom. A terceira propositura trata-se da Lei 12.527/2011, que regulamenta o direito constitucional de acesso a informações públicas. Ou seja, a lei que dá o direito a todo e qualquer cidadão ter acesso a informações públicas. Dentro disso, nós decidimos criar um portal da transparência da CPI da Saúde. Um local onde todas essas deliberações, atas, os vídeos das sessões e das reuniões, as informações que não forem sigilosas, tá, doutor Saad? Aquelas informações que não são sigilosas, elas serem publicadas para que o cidadão tenha uma formatação não burocrática de acesso a essas informações. E lá naquele mesmo portal,
poderá ter uma parte desse portal destinada a denúncias. O vereador Saad, o vereador Xavier, nós temos recebido muitas denúncias e o vereador Felipe Belaton tem nos ajudado a apurar essas denúncias, e nós precisávamos de um canal onde o servidor do município, que às vezes não quer se identificar, pudesse de maneira prática entrar lá e fazer a sua denúncia, anexar arquivos, documentações que puderem contribuir com essa CPI. Lá nesse portal também, por exemplo, não só toda a imprensa, assim como qualquer pessoa que tiver interesse, poderá ter acesso às atas e poderá ter também acesso a todas as informações nossas. De repente, alguém observando como que está andando essa CPI, pode ter a informação contributiva para a gente e somar ainda mais com essas investigações. Eu fiz uma propositura aqui de que esse domínio seria cpidasaude.com.br, sem custos para o município, sem custos para a Câmara Municipal. Eu vou ajudar a custear e aquele vereador que quiser ajudar a contribuir, fica em aberto. Caso não tenha, fica sob minha responsabilidade. E também atende às leis de publicidade e também atende a uma normativa do STF, Supremo Tribunal Federal, relacionado a um parecer sobre as comissões parlamentares de inquérito, onde alguns sites, por exemplo, já existem, como a CPI do Correio, já tem um site próprio para publicidade e divulgação dos seus atos, bem como os outros. Então, buscamos a jurisdição, doutor Saad, em pareceres do STF em relação ao assunto, e dentro disso a gente faz essa propositura. Se o senhor tiver em acordo. Não, a sua proposta é boa, estou de acordo. Só não podemos esquecer de não perder o foco da CPI. Ela tem os objetivos que tem que ser específico, e por isso eu concordei com a CPI, e a gente não pode, tem que tomar o maior cuidado para não perder qual foi o objetivo de a gente fazer a CPI. Com certeza. Que é esclarecer o problema dos remédios que está acontecendo, material, medicamento e outras coisas que a gente sabe que saiu fora do controle, que eu acho que saiu fora do controle da secretaria, e tem que averiguar o porquê, se aquilo é feito de vontade própria, está deixando acontecer, ou é falta de gestão mesmo. Então, é esse o cuidado, Abilinho, que nós temos que tomar, não perder o foco do porquê da CPI. Mas no resto eu estou de acordo, sim. Oi. Conforme o relator, também concordo. Tá certo. Então, as três proposituras estão de acordo com os três membros, relator e membro da CPI. Acabo de receber em mãos aqui um encaminhamento do vereador Dilemar Alencar do PROS, que sugere a criação de um terminal telefônico para receber as denúncias de servidores e munícipes quanto à falta de medicamento e insumos do pronto-socorro de Cuiabá. Ele apresenta aqui, nós faremos a lida e também encaminha cópia de denúncias feitas pelo Ministério Público, feitas ao Ministério Público acerca de medicamentos e insumos ao pronto-socorro de Cuiabá e unidade de saúde de Cuiabá. Também está aqui as denúncias do vereador, apresentado pelo vereador Dilemar Alencar, com as datas de 22/11/2017, 20/2/2018 e 14/6/2018. E vem algumas denúncias aqui protocoladas. Tanto as denúncias do vereador Dilemar quanto a propositura do terminal telefônico, nós podemos nos reunir em outro momento também e avaliar sobre elas para a gente dar nosso posicionamento e ler com calma sobre as proposituras dele. Mas fica registrado as duas proposituras do vereador Dilemar. Além destas, fica aqui também encaminhado um ofício, e aí nós vamos pedir para a pessoa de diligência aqui da Câmara Municipal, que ficar responsável pela CPI da Saúde, fica encaminhado um ofício à Secretaria de Saúde, o ofício 001/2018, falando sobre a nossa CPI, informando eles sobre a CPI, os 3 itens que são os itens da falta de medicamento nas unidades municipais de saúde e eventual crise provocada para viabilizar
a realização de contratações emergenciais, o item B, que é a gestão temerária e possível ingerência política na Secretaria Municipal de Saúde, e o item C, que é o descumprimento voluntário da Lei número 4.424/2003, da Lei Complementar 430/2017. Além disso, fica também colocado que as nossas funções, dizendo que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem poder de investigação próprio de autoridade judicial, para que eles também estejam cientes do poder da CPI em relação à investigação da própria Secretaria de Saúde. Além disso, também vale reforçar também o artigo 11, inciso 14, da Lei Orgânica do Município, do qual é a atividade e função parlamentar: fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, livre acesso e trânsito aos vereadores, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligência, para fiscalizar, coletar ou copiar no local ou em outro que vier a ser autorizado pela autoridade informações ou documentos de interesse público. Além disso, a gente volta a refrisar que esperamos que a Secretaria de Saúde seja colaborativa aos nossos requerimentos e as informações que nós estamos procurando, evitando qualquer tipo de obstrução ou cerceamento dos nossos direitos, também evitando a não colaboração de qualquer um dos dados que estiverem de domínio público, certo? Essas informações que a gente passa para a Secretaria de Saúde é para evitar que qualquer eventual ação da Secretaria de Saúde, nem chamar a polícia para um vereador, muito menos a de negligenciar a qualquer informação. Qualquer servidor da Secretaria deve e pode e deve fornecer as informações públicas da Secretaria de Saúde para nós, vereadores. Eu concordo com esse informativo, e é muito importante, porque à medida que começar uma investigação, principalmente o presidente, que tem vereadores indo para a imprensa e tentando difamar o senhor com a sua maneira de agir. Então, tem que tomar cuidado para não virem, de repente, pegar um ato que se foi lá para fazer uma investigação e tornar isso outra coisa. Por isso que nós estávamos conversando, eu falei, tome cuidado com a filmagem, de você fazer. Não sei como é que vai ser feito. Eu fui diretor do Santa Helena 25 anos, e não é tudo que é permitido você chegar sem pedir autorização e fazer. Então, primeira pessoa que você tem que chamar é o responsável pelo setor. Converse com ele. Se ele autorizar, beleza. Se ele não autorizar, você tem que obedecer uma norma padrão. Você vai investigar. Ninguém pode impedir você de fazer. Só que tem os critérios para você poder fazer. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, principalmente o seguinte, a gente é um alvo também, principalmente o Abilinho, entendeu? Pelo fato que aconteceu, eu já escutei no sábado, vereador dando entrevista, falando que ele chutou mesa, que ele não sei o quê, e ele não fez isso. Então a gente tem que tomar o cuidado, Abilinho, mas muito cuidado, para nós nos proteger e com isso não perder o sentido da coisa, porque vão tentar deturpar. Pode ter certeza, eu conheço como vai funcionar. Então, é só isso que eu peço. Xavier, Abilinho, eu mesmo, eu me conheço, eu sei como é que chega a coisa. Você vai tentar fazer o seu trabalho, eles não vão às vezes querer que faça, e a gente vai querer impor. E aí está o erro. Então, você tem que procurar o meio certo e tentar fazer o mais correto possível, para não virar contra a gente que nós vamos fazer. Só isso. Eu agradeço a sua contribuição, vereador Saad, e também venho aqui dizer para o vereador Bussic, vereador Felipe Laton, Wilson Quero que está aqui presente, e todas as assessorias que estão aqui. Essa comissão parlamentar de inquérito, desde a sua formação, nós deixamos bem claro que ela será uma comissão técnica. Não faremos disso um palanque político e não faremos dessa comissão uma ação política. Porque, ao meu ver,
Saúde não deve ter essa intervenção política, quanto menos uma ação política ou politiqueira para fazer promoção de alguém. Do mesmo modo, já estive em reuniões com a Secretaria de Comunicação, e a Secretaria de Comunicação disse que não há critérios para definir a comunicação do município. E, dentre elas, alguns vereadores que estiveram presentes nessa reunião deixou bem claro o uso da mídia manipulada em alguns pontos. Do mesmo modo, aqueles que querem nos contribuir, às vezes o próprio gestor do município declara que quer contribuir com essa CPI, mas tem atitudes, às vezes, contrárias a essa contribuição. Dentro disso, vale frisar que gravações ou ações em relação à minha imagem, elas vêm muito mais a me proteger do posicionamento público do que agredir qualquer pessoa que esteja do outro lado. Não há intenção nenhuma de difamar a imagem ou prejudicar a imagem de qualquer servidor que seja. Contudo, é importante que a gente saiba que, ao prestar um serviço público, estamos dentro de um espaço público e tanto as nossas ações dentro desse espaço, quanto o nosso serviço, ele é público a todo cidadão. Estamos buscando parâmetros jurídicos para definir quais serão os processos ou os parâmetros para a gente poder fazer a fiscalização. Mas, de cara, já deixo agradecido isso do senhor. Além da propositura do vereador Dilemário, algum outro vereador que deseja fazer fala ou propositura? Vereador Felipe Vilaton. Agradecer a formação da comissão, ao presidente vereador Abílio Brunini, ao vereador Ricardo Saad, que representa aqui todos os médicos de Cuiabá, e também ao vereador Xavier, que representa também todos os odontólogos da nossa cidade de Cuiabá. Muito feliz pelo trabalho dessa comissão, pelo início, e me colocar à disposição, como mesmo o vereador Abílio falou em sua fala, sobre a questão das denúncias e formatação delas. É muito importante, temos visitado várias unidades de saúde, inclusive neste final de semana, Dr. Ricardo Saad, estivemos na UPA do Pascoal Ramos e conversando também com as unidades de saúde familiar, o USF. E como a Abílio mesmo atentou, não só o portal de comunicação sugerido pelo vereador Dilemário Alencar pelo telefone, assim como também a página pela internet e um portal de denúncias pela população cuiabana. É muito importante esse trabalho porque visa não só trazer transparência para essa CPI, mas também efetividade. Dr. Xavier, muito importante, assim como o senhor representa a classe de odontologia do estado de Mato Grosso e também de Cuiabá, da nossa cidade, percebemos a falta de insumos, remédios e também a questão da instrumentalização. É muito importante estar com os servidores efetivos, tratando não só essas denúncias que vêm do cidadão, mas também dos servidores que trabalham na rede municipal de saúde. Estou aqui para parabenizar toda essa CPI, toda a comissão de saúde e vamos continuar e começar o trabalho. Obrigado. Obrigado, vereador Felipe Vilaton. Wilson Quero, Marcelo Psique, ok? Então, tendo em vista isso, até o dia 13 de julho, aguardamos a reunião da próxima CPI. Da próxima reunião da CPI. Vereador Eliseu Nascimento, também registrando a presença dele. Declaro encerrada essa reunião. Beleza? Obrigado.